Boa noite, queridos amigos e amigas do nosso grupo de leitura. É com muita alegria que estamos reunidos nesta noite para realizarmos o nosso estudo virtual e contamos com as vibrações de todos os amigos e amigas para nossa querida companheira Mara. Conforme ela já colocou no grupo, ela testou positivo para a Covid-19, mas ela está com tosse. Ela vai fazer uma tomografia e, se Deus quiser, ela vai sair bem. Durante a prece, vamos vibrar por nossa irmã. E para fazer a prece de abertura, nós convidamos a nossa querida Ivana. Senhor Jesus, queremos nesta noite de sábado agradecer por mais essa oportunidade, por estarmos todos aqui reunidos neste grupo tão abençoado. Que a tua paz, que o teu amor se faça no nosso coração e no coração de todos aqueles que estão sofrendo, passando por momentos de dor, de aflição, que estão nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, nas cadeias, onde haja um coração aflito, Jesus, que o Senhor abençoe. E hoje, especialmente, pedimos pela nossa querida Marinha, que o Senhor a proteja, ampare e também ao seu filho Bruno. Pedimos pelo irmão da amiga da Nilma, o Jamir, que também ele seja amparado, que ele também receba os cuidados desse laboratório divino do plano espiritual. Jesus querido, vamos fazer a prece de Emmanuel, que se chama a prece do servidor. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam. Que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis. Senhor, que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que tua vontade, misericordiosa e justa, se faça, hoje e sempre, onde estivermos. Assim seja. Deixo um abraço a todos e muito obrigado por essa oportunidade. Que Jesus esteja com todos aqueles que estão nos nossos pensamentos. Uma boa noite e muito obrigada. Nós agradecemos a nossa querida Ivana por essa bela prece e queremos explicar que nós demoramos porque o áudio custou a abrir no meu celular. É problema aqui. Então vocês nos desculpem e agora nós vamos convidar a Alessandra para fazer a leitura do Evangelho para nós. Boa noite a todos, dando início à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos
com vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. São Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Item 8. Quando Jesus disse, ide-vos reconciliar com vosso irmão, antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento. E antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado e que se cometeu injustiça contra um dos seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro, de todo mau pensamento. Materializa este preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Devia conformar suas palavras aos seus usos. O cristão não oferece dádivas materiais. Ele espiritualizou o sacrifício, mas o preceito, com isso, não tem senão mais força. Oferece sua alma a Deus. E essa alma deve ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras: deixai-vos vossa oferenda ao pé do altar, e ide primeiro vos reconciliar com vosso irmão, se quereis ser agradável ao Senhor. Boa noite, que Jesus abençoe a todos. Nós agradecemos a nossa querida Alessandra por essa leitura. E agora pedimos a Iandra para ler para nós a questão do Livro dos Espíritos. Boa noite a todos, dando início à leitura do Livro dos Espíritos. Livro 3, capítulo 2, Lei de Adoração, Sacrifícios, questão 670. Os sacrifícios humanos feitos com uma intenção piedosa foram alguma vez agradáveis a Deus? Não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, poderiam crer que faziam um ato louvável imolando um de seus semelhantes. Nesse caso, a Deus não interessava senão o pensamento e não o fato. Melhorando-se, os homens deviam reconhecer seus erros e reprovar esses sacrifícios que não deviam mais entrar na ideia de espíritos esclarecidos. Eu digo esclarecidos porque os espíritos estavam então envolvidos por um véu material, mas pelo livre-arbítrio eles poderiam ter uma percepção de sua origem e de seu fim, e muitos compreendiam já por intuição o mal que faziam, embora não o fizessem menos para satisfazerem suas paixões. Boa noite, que a paz e o amor de Deus seja com todos vocês. Nós agradecemos a nossa querida Iandra pela leitura e agora vamos passar aos comentários dessa parte do Evangelho Livro dos Espíritos, começando com o nosso amigo, nosso querido senhor Vicente. Boa noite, irmãos do Centro Espírita de Elim de Carvalho. Nós estamos aqui com o Evangelho, capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, no versículo 7, o sacrifício mais agradável a Deus. Nós ficamos sabendo aqui que o sacrifício mais agradável a Deus é quando nós for orar, que nós lembrar que o vosso irmão tem alguma coisa contra nós, deixai a oferenda nos pés do altar e ide primeiro reconciliar com ele.
Só assim essa dádiva é agradável ao Senhor. E quando Jesus disse: "Ide reconciliar com vosso irmão", antes de apresentar a vossa oferenda no altar, é porque o sacrifício mais agradável ao Senhor é do próprio ressentimento. Não adianta nós rezar, nós orar com um pensamento mau. Precisamos ter coração e nas nossas preces não precisamos nada de pedir. Podemos só agradecer, porque tudo de bom tem nesse mundo, tudo de bom nós recebemos. Algum sofrimento é para nós mesmos e nós devemos sofrer sem murmurar. E precisa, como diz o Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se nós não perdoamos os nossos devedores, também não vai perdoar as nossas dívidas. Uma coisa leva a outra. E também os judeus ofereciam coisas materiais. Devia conformar suas palavras aos seus usos. O cristão não oferece dádivas materiais. O cristão espiritualizou o sacrifício. Mas é preciso, com isso, não ter senão mais força. A gente fica mais... a nossa oferenda fica mais com saúde, fica mais agradável a Deus. E oferecer a nossa alma a Deus deve estar purificada. Entretanto, quando entrar no templo do Senhor, deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, e nada contra o seu próximo e seu irmão. Se nós precisamos aprender, se nós lembrar de um criminoso, mas primeiro lembra, é nosso irmão, é filho de Deus. É tanto que, se um dia todo mundo ficar assim, todo mundo ficar amigo, rezando com sentimento de pureza, e também nós vamos viver num mundo feliz, sabendo que o mundo terra não é mundo de prova e expiação mais, é mundo feliz, de não tem contrariedade com ninguém. Nós vamos amar o próximo como a si mesmo. E nós vamos ter confiança em todos os nossos irmãos. Não vai ter mais crime, não vai ter ladrão. Nós vamos todos podemos dormir de portas abertas, porque não tem ofensor de maneira nenhuma. É pessoas amigas que aparecem, não precisa medo. É tanto que eu estava lembrando aqui, as lojas de materiais de construção, que vende fechadura de porta,
vende as trancas, não vai ter importância nenhuma, não vai ter negócio, porque não precisa trancar as portas. Se alguém quiser, muito bem, mas não vai ter necessidade. Podemos dormir sossegado, porque não tem nenhum traidor nesse mundo. Então nós precisamos aprender, todo mundo, a amar o próximo como a si mesmo. O dia que todos tiver esse pensamento e praticar esse ato, o mundo não é mais mundo de prova e expiação, é mundo feliz, é mundo de paz e confiança e amor no próximo como a si mesmo. No dia 23 de novembro de 1909, eu escrevi umas trovinhas e hoje até queria passar elas no nosso grupo e pedindo que, se ela não for agradável, que me perdoa, mas pode até falar, pode até achar que eu não devia apresentar ela, porque de fato é muito simplesinha. Começa assim: praticar o meio bem. Muitos de nós pensam que podemos praticá-lo esperando recompensa, mas o bem não se conforma, porque meio bem é grande mal. O bem pede na prática uma doação total. Na ação da caridade não podemos ter nenhuma esperança. Esperar um muito obrigado já é taxa de cobrança. Se um dia eu ficar muito velhinho, ainda que de tudo eu esquecesse, mas que fique na minha mente que o bem só é legítimo com o maior desinteresse. Finalizando, vamos todos lembrar de Allan Kardec na sua recomendação, que façamos todo o bem possível, porque fora da caridade não há salvação. Que Jesus nos abençoe a todos, agora e sempre, a todos os irmãos do Adelino de Carvalho, do Grupo Espírita Adelino de Carvalho. Que assim seja. Nós agradecemos ao nosso querido amigo Sr. Vicente, o comentário muitíssimo bom e as trovas maravilhosas. O senhor pode continuar nessa parte literária, compondo aí os versos, senhor. Foi ótimo, gostei daquela taxa. Alerta para nós, né? Para a gente não fazer caridade esperando taxa de cobrança, né? Porque esperando agradecimento isso é taxa de cobrança, né, senhor Vicente? Muito obrigado, senhor, viu? Que o senhor seja muito abençoado. Nós ficamos muito felizes com a participação do senhor no comentário e nas trovas, né? Um abraço também para a Leiner. E agora a nossa Célia vai fazer o comentário para nós. Boa noite aos queridos irmãos do Grupo Espírita Adelino de Carvalho. Mais uma noite nós queremos aqui juntos, reunidos em nome de Jesus, recordarmos as lições maravilhosas do Evangelho, à luz da doutrina espírita, para nos esclarecer. E hoje o ponto 7 e 8 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo
vem também nos falar das bem-aventuranças, bem-aventurados que são misericordiosos, né? Nos lembrando hoje, para a nossa reflexão durante toda a semana, sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Aquela passagem que Jesus nos ensina que nós devemos optar por perdoar, primeiramente, antes de qualquer oferta ao altar, né? Que oferta é essa? A oferta do nosso coração. Já não usamos mais os templos sacrificando animais como na antiguidade para agradar ao Senhor, como muitas vezes deveríamos ter feito. Mas hoje nós estamos num momento evolutivo, graças a Deus, mais elevado, e nós já aprendemos, e a doutrina espírita vem nos ajudar, que antes de qualquer coisa, perante Deus, perante nosso Criador, como bom filho que queremos ser, nós devemos primeiramente reconciliar com o nosso próximo. Se a gente quiser realmente agradar a Deus, servir ao Pai e servir a Jesus o Mestre, nós devemos primeiro nos desvencilhar de qualquer sentimento de ódio, de mágoa, de animosidade, de mau pensamento, de malquerença, para depois irmos a esse altar que é o nosso coração, que é a nossa consciência, servirmos ao Pai. E esse perdão, muitas vezes, ele tem que ser um auto-perdão a nós mesmos, pelas nossas falhas, pelas nossas injustiças para conosco mesmo, para com o nosso próximo, e muitas e inúmeras vezes com o próximo também. Então nós precisamos fazer essa reconciliação, e essa reconciliação é reconciliação de sentimentos, e esses sentimentos que nos libertam para sermos livres, para seguir um mestre que nos ensinou a amar um ao outro como ele nos amou, nos moldes do amor do Cristo, o amor ágape, que não pretende, que não espera nenhuma recompensa, nenhuma retribuição, porque por si só o amor já é um sentimento de doação. Ele não depende de receber. Se recebe, porque ainda é um amor aos nossos moldes e não ao molde do Cristo, não ao molde dos benfeitores espirituais que já aprenderam com Jesus. E lembrando também hoje a passagem de pergunta número 670 do Livro dos Espíritos, que foi lido pela nossa querida irmã, que naquele período em que os homens aqui na Terra ainda usavam, né, sacrifícios humanos como para agradar a Deus, acalmar os deuses, vamos dizer assim, né? E Kardec muito sabiamente pergunta se esse sacrifício humano, né, praticado com a piedosa intenção, e os espíritos são muito claros que não, que de jeito nenhum. O ato em si, né, ele é um ato errado. Tirar a vida de um irmão para sacrifício em louvor do Pai, isso não, mas muitas e muitas inúmeras vezes é possível que a gente tenha feito isso e achando que estava tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, aqui na própria resposta, os espíritos nos ensinam que, à medida que o homem foi evoluindo, foi adquirindo consciência da sua essência, ele vai deixando isso de lado, vai percebendo que isso, na verdade, é um crime, né? Que essa questão, entre aspas, da boa intenção, da intenção piedosa, não é bem assim, e que nada mais é do que alimentar uma paixão, vamos dizer assim, selvagem da nossa condição ainda como ser humano naquela época, mas que hoje nós já temos uma noção, um aprendizado totalmente diferente, que não faz sentido e que todos condenam, graças a Deus, qualquer tipo de sacrifício humano. E nós ficamos e lutamos todos os dias, e devemos lutar todos os dias pelos nossos sacrifícios íntimos, sacrifícios pessoais, de deixar de transformar sentimentos doentes em sentimentos saudáveis. Que sentimentos saudáveis são esses? O amor, a caridade, a benevolência, que vai ficando para trás o ódio, a vingança, a mágoa. Então, meus irmãos, que possamos juntos criar no coração uma recepção calorosa para que esses sentimentos que devem ser transformados possam receber a luz dessas explicações, desse evangelho, do Livro dos Espíritos e de tantas outras obras
como sempre bem aqui é falado, para nos reconciliar conosco mesmo. O homem reconciliado consigo mesmo, ele é calmo, ele é tranquilo, ele é pacífico, ele é fraterno. E cada homem buscando se tornar mais pacífico, mais fraterno, a humanidade se torna um reflexo desse homem. Então, nós que tanto falamos em mundo de regeneração, vamos nos reconciliar conosco, com o nosso próximo, para que a misericórdia divina nos ajude a receber o mundo de regeneração, primeiramente no nosso coração e depois compartilhá-lo com a humanidade. Que Jesus nos abençoe, nos ampare hoje e sempre. Um abraço a todos, que tenhamos uma noite que continue sendo cada vez mais abençoada e a semana que se inicia amanhã seja de paz, luz, saúde, busca do Evangelho para todos nós e que essa busca do Evangelho seja também a vontade de doá-lo em forma de atitudes para com os nossos irmãos e para conosco mesmo. Muita paz a todos, um abraço carinhoso aos nossos irmãos. Muito obrigada pela oportunidade. Nós agradecemos a nossa querida Célia pelo belo comentário e agora vamos pedir ao André para fazer uma leitura para nós. Boa noite a todos, amigos e amigas. Hoje eu vou ler o livro Ceifa de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico, capítulo 17, Em torno da humildade. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Afinal, que possuímos que não devemos a Deus? A própria vida de que dispomos se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade, que só a loucura ou a ignorância não reconhece a divina sabedoria em seus fundamentos. Para a consideração disso, basta que o homem reflita no usufruto inegável de que se vale na mobilização dos bens que o felicitam no mundo. O corpo que lhe serve de transitória moradia é uma doação dos poderes superiores, por intermédio do santuário genético das criaturas. Os familiares se lhe erigem como sendo apoios de empréstimo. A inteligência se lhe condiciona a determinados fatores de expressão. O ar que respira é patrimônio de todos. As conquistas da ciência sobre as quais baseia o progresso são realizações corretas, mas provisórias, porquanto se ampliam consideravelmente de século para século. Seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo a tempo. A saúde física é uma dádiva em regime de comodato. A fortuna é um depósito a título precário. A autoridade é uma delegação de competência obviamente transferível. Os amigos são mutáveis na troca incessante de posições, pela qual são frequentemente chamados à prestação de serviço, segundo os ditames que os princípios de aperfeiçoamento ou de evolução lhes indiquem. Os próprios adversários, a quem devemos preciosos avisos, são substituídos periodicamente. Os mais queridos objetos de uso pessoal passam de mão em mão. Em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei da renovação. À vista disso, sempre que nos vejamos inclinados a envaidecer-nos por alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que a benefício de nossa própria vida, ainda hoje tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. Emmanuel. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nós agradecemos ao nosso querido irmão André por essa bela leitura e agora vamos pedir à nossa companheira Cidinha para iniciar os comentários desta mensagem. Queridas amigas e amigos da Casa Espírita Adelino de Carvalho, boa noite. Que Jesus continue conosco, nos abençoando. Vamos fazer um comentário do capítulo 17 do livro Ceifa de Luz, intitulado Em torno da humildade. É uma página psicografada por Francisco Cândido Xavier,
tendo como autor espiritual Emmanuel. E é um desenvolvimento do versículo 17 do primeiro capítulo de Tiago Evangelista. Eis o versículo: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então vemos de início que todo dom, todo patrimônio físico, moral, intelectual ou espiritual vem de Deus, a começar pela reencarnação que nos é concedida pela permissão de Deus. Sendo assim, o homem é forçado a entender que tudo que possuímos de bom é concessão de Deus. Tudo que possuímos devemos a Deus. A própria vida de grandeza incomensurável tem o seu alicerce, sua base, a sua sustentação na divina sabedoria de Deus. Basta apenas que o homem medite nos bens que desfruta no mundo e verá a precariedade de seu poder, de sua capacidade. O próprio corpo que serve de morada passageira para seu espírito é uma doação dos poderes superiores através da contribuição genética e abençoada dos pais. Os familiares nos criam e orientam como suportes temporários. A inteligência regula e restringe nossa comunicação. O ar que respiramos pertence a todos. As conquistas da ciência que impulsionam o progresso e, apesar de serem corretas, são temporárias, considerando as descobertas patenteadas que vão modificando e ampliando seus conhecimentos de século para século. Os elementos de trabalho são alteráveis de tempo a tempo. E aqui lembramos de falar do desenvolvimento tecnológico que está nos possibilitando agora a comunicação, mesmo estando cada um em seu lar e até em cidades diferentes. A saúde física é uma oferta em regime de empréstimos. A fortuna é um depósito inseguro de duração incerta. A autoridade é uma transmissão de capacidade transferível. Os amigos mudam pela mudança de vida, pela troca de posições quando são chamados no curso incessante de substituições e de troca de experiências, a que são convocados segundo as regras de aperfeiçoamento e evolução. Os próprios adversários que apontam nossas falhas são substituídos periodicamente. Os nossos mais queridos objetos de uso pessoal passam de mão em mão. Como vemos, nada nos pertence e tudo pode mudar de tempo a tempo, de dia a dia, sem que possamos fazer nada. Quando tentamos mudar qualquer circunstância em nossa vida, fazemos com a permissão de Deus, que poderá aceitar ou não, mas tudo estará dependendo de sua vontade. Em qualquer plano, roteiro ou projeto da vida, somos dependentes, subordinados à lei da mudança, de renovação. Sendo assim, se estivermos perto de envaidecer-nos, orgulharmos por qualquer coisa, lembremos-nos de que nos encontramos inevitavelmente submetidos
à vontade de Deus, que para o nosso bem pode ainda hoje mudar, alterar, renovar ou refazer nossas vidas. Muito obrigada, boa noite e fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Cidinha por este belo comentário e agora pedimos ao nosso irmão Gabriel que também possa fazer o seu comentário desta mensagem. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade de mais um sábado poder deixar um comentário aqui com o pessoal nesse estudo da Casa Espírita Adelino de Carvalho. E a mensagem do Emmanuel nos convidando a refletir que nada nesse mundo nos pertence de fato. Tirando as conquistas do próprio Espírito, tudo vem de Deus. Mesmo as oportunidades para tais conquistas vêm de Deus. Então a gente deve sempre refletir. Quando a gente começa a refletir que tudo isso é passageiro, quando a gente começa a ter essa visão de que somos meros usufrutuários das coisas que acontecem aqui, das coisas materiais, e as pessoas que cruzam os nossos caminhos, é porque Deus permitiu que assim fosse, porque houve um planejamento, mas que Ele tem o poder, de uma hora para outra, mudar tudo. Quantas histórias, de vidas que mudaram literalmente da noite para o dia, tanto para um cenário mais feliz quanto para um cenário mais triste. Infelizmente a gente pôde ver muito isso nessa pandemia, mas com certeza tudo isso são situações que Deus permite, são situações que Deus nos empresta, digamos assim, para que a gente possa trabalhar os nossos atributos internos, a nossa paciência, a nossa confiança, a nossa amizade, o perdão, a benevolência. Então, quando a gente começa a olhar por essa ótica de que nada nos pertence, a gente começa a viver com mais leveza, com mais tranquilidade, sem tanto medo também de errar, porque a gente com certeza vai errar muito ainda nessa vida, O importante é a cada erro procurar acertar e não errar querendo errar, Porque a gente sabe que nossas paixões muitas vezes nos cegam e a gente busca pelo erro meio que consciente, mas que a gente possa aprender no dia a dia. E o Espiritismo aqui, nesse caso, tem um papel fundamental nessa tomada de consciência, Com certeza as religiões todas do mundo propõem ao homem essa reflexão, propõem ao homem essa tomada de consciência, mas o Espiritismo, de certa forma, vem acelerar esse processo, vem trazer informações concretas que não existiam antes, Não existiam antes, para que a gente possa avançar agora com essa ferramenta da razão espírita. Então, com certeza, se o Espiritismo veio até nós é porque Deus permitiu e que já estava na hora também da gente fazer uso dessa ferramenta. Também muito bonitas, muito importantes também as mensagens do Evangelho, do Livro dos Espíritos, que nos trazem, sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Então, nesse contexto em que a gente fala de que tudo isso aqui é permissão de Deus, a gente tem que aproveitar para fazer também esse sacrifício agradável a Deus, que é o da reconciliação, perdão, que é o da reconciliação, que é o do perdão, da amizade,
né? Resolver aquilo, não deixar para depois, especialmente nas relações, muitas vezes dentro da nossa própria casa, no nosso ambiente de trabalho, no nosso grupo de amigos. Não ter medo, né, de ir ao encontro, de resolver essas questões. Porque, como a gente já disse, tudo é passageiro e de uma hora para outra a gente pode não ter mais a chance, a oportunidade que a gente tinha até então. Então, que a gente possa tomar essa consciência e orar aos bons espíritos amigos que nos abençoem, que nos auxiliem, nos deem essa coragem. Muitas vezes a gente não tá preparado, né? Mas a gente, tendo a consciência que a gente precisa encarar certo desafio, que a gente possa orar, pedir força, para que em breve a gente possa estar preparado e superar as nossas dificuldades. Que Jesus nos abençoe, bons espíritos amigos estejam conosco hoje e sempre, e principalmente também que a gente possa estar com eles, buscando o conselho amigo, o entendimento, a palavra. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade do estudo. Fiquem todos com Deus. Que assim seja. Nós agradecemos ao nosso querido Gabriel pelo belo comentário e vamos agora pedir à nossa querida Ana Cláudia para apresentar para nós a sua narrativa desta noite. Boa noite, queridos amigos do nosso grupo de leitura. Nós vamos hoje fazer uma narrativa do livro A Vida Escreve, capítulo 14, O Negócio da Doação. O professor Chaves, pioneiro da doutrina espírita em Uberaba, Minas, foi procurado por prestigioso amigo do campo social, que lhe falou sem rebuços. Chaves, agora desejo doar 200 contos para obras espíritas. Entretanto, como você não desconhece, tenho aspirações políticas desde muito tempo. O distinto educador, sumamente conhecido por sua virtuosa austeridade, guardava silêncio. E o outro prosseguia. Já auxiliei construções espíritas numerosas, mas tudo sem resultado. Tenho apenas recebido ingratidões e mais ingratidões. É uma lástima. Em toda parte, mentiras e mentiras. Queria desse modo, como a reticência se prolongasse. Chaves perguntou: queria o quê, meu amigo? Desejava a sua palavra empenhada, o apoio de seu prestígio diante dos espíritas, para que me garantissem o voto. Nada posso fazer, disse o professor peremptório. Que é isso? Falou o amigo com ar de censura. Você prometeu receber-me e atender ao meu problema. Pensei que o senhor estivesse tratando de caridade, mas o que francamente procura é a realização de um negócio, disse Chaves, imperturbável. Que ideia! Falou o visitante desencantado. Entrego 200 contos, 200 contos de réis. Que é a caridade, então? Humilde e simples, o professor explicou. Caridade é o amor de Deus no coração humano. E esse amor, meu amigo, conforme nos ensina o Espiritismo, não tem preço. Onde é que o senhor já viu alguém pagar a luz do sol, a bênção do ar, o tesouro do verdadeiro amor ou o espetáculo do céu estrelado? Mas Chaves, disse o outro, isso é muita filosofia. O que eu desejo é fazer uma dádiva. Para vocês, espíritas, o que vem a ser uma dádiva? E o educador respondeu sereno. Dádiva é o bem que a gente faz sem esperar recompensa de coisa alguma. O político, nervoso, despediu-se e procurou distração num bilhar.
e inquirido por alguns correligionários quanto aos resultados da entrevista, deu primorosa tacada e falou que o professor João Augusto Chaves não passava de um louco. Hilário Silva, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. O professor João Augusto Chaves, para quem não conhece, não sabe um pouco dessa história, ele é um dos responsáveis pela criação do Centro Espírita Uberabense, que já tem mais de 100 anos esse centro, né? Um centro mais antigo, um dos mais antigos aqui da região. Ele era um homem muito culto e profundamente espiritualizado, e nem era daqui da cidade, ele nem era mineiro, ele era do Ceará. Mas ele trabalhou aqui durante muito tempo no Grupo Escolar Brasil, né? Ele foi mais de 30 anos professor lá nessa escola. É um homem íntegro, né? Eu fico imaginando como que eram as aulas com esse professor, né? E pensei também como a gente está em falta desse tipo de ser humano, né? De homem culto, espiritualizado, íntegro, honesto, correto, e principalmente na área da educação, né? Onde a gente tem tanta necessidade de melhorias. A gente lembra do professor João Augusto Chaves e lembra também do nosso querido Eurípides Barçanufo, né? Esses dois exemplos de professores que a gente tem aqui na região e que dinamizou muito a educação aqui naquela época, né? É isso que nós tínhamos para hoje. Um grande abraço para todos vocês, boa noite, fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Ana Cláudia e falando sobre essa mensagem recebida pelo Chico Xavier, conforme a Ana Cláudia já explicou, não é? Ela, do Hilário Silva Espírito, ela vem mostrar para nós esse lado tão firme, tão honesto, tão seguro na doutrina espírita do professor Chaves, né? A gente sempre fala professor Chaves, né? Então, como a Ana Cláudia falou, um modelo na educação para nós, ele, Eurípides Barçanufo, né? Que eles recebam as nossas melhores vibrações e o nosso agradecimento. E agora, encerrando as nossas atividades, vamos pedir a nossa Eurípides para fazer a prece final para nós. Boa noite a todos com as bênçãos de Jesus. Ao finalizar os estudos, com os nossos pensamentos elevados a Deus, agradecemos a Jesus e aos Espíritos de Luz que vieram nos proteger e auxiliar nessa oportunidade de aprendizado. Que a nossa fé e vontade de colocar em prática o que aqui vivenciamos seja fortalecida. Abençoe, amado Mestre, os nossos lares e todos os que estão em nosso pensamento. Nossa gratidão à equipe espiritual da abençoada Casa Adelino de Carvalho e pedimos mais uma vez que eles deem assistência a Mari e a seu filho Bruno, acometidos por esse vírus. Que eles sintam-se fortalecidos e abençoados, recebendo o tratamento de acordo com as suas necessidades. Que Jesus nos abençoe. Obrigada. Nós agradecemos a nossa querida Eurípides. Eu peço desculpa, Eurípides, eu enviei o áudio com muita pressa, né? Então você me perdoe, é por segurança que você já havia nos mandado. Então nós agradecemos a Eurípides, a todos que leram, que fizeram preces de início, igual a Ivana, a todos que comentaram, a todos que assistiram e vibraram. Que nós possamos ter uma boa semana, com muito trabalho, com muito amor, com muita dedicação e, sobretudo, buscando a saúde para todos nós, né? E para a Mara e o seu filho. E que fiquemos todos com Deus. Muito obrigada a todos.